Do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, permanecendo convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo vou-la dá. Não se turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, certamente os alegrarias de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que isso suceda, para que quando acontecer tenhais fé. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que amo o Pai, e assim faço como meu Pai me ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, fizemos uma consagração da nossa Casa de Estudos Santo Anselmo. Consagração a Nossa Senhora. A Casa de Estudos foi recomendada por Monsenhor Williamson para que a gente possa fazer uma espécie de pré-seminário, onde se aprende o latim, se aprende o francês, se aprende o português, porque o nosso ensino no nosso país, como não só no nosso país, mas no mundo inteiro, tem caído de nível. Nós estamos num tempo de decadência e é necessário então reagir. E para reagir é necessário trabalhar, e trabalhar com afinco. Então foi feita essa casa de estudos para estudar bem a gramática, bem o latim sobretudo, e estudar bem a história da Igreja, a história em geral e particularmente a história da Igreja. O Padre Joaquim esteve aqui a semana toda dando aulas de história da Igreja, para que a gente compreenda, conheça bem a história dessa história que tudo no mundo para Deus se resume na sua Igreja. Todos os acontecimentos, todo o passado, todas as legiões romanas, todo o paganismo, tudo encontra a sua razão de ser na Igreja. As legiões romanas marcharam por Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus na sua providência faz tudo concorrer ao bem dos que o amam. E quem o ama, como Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o centro da história. Então é necessário estudar a história para entender os acontecimentos, entender os acontecimentos passados e os futuros também. Que tudo se centra em Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro e a explicação da história. Então, o francês, o latim, o português, a história, a música. A música que hoje é um meio de corrupção, mas a música deve ser o contrário, um meio de elevação. Então nós estudamos a música. E sobretudo essa música está acima das outras. Música difícil. Música, digamos, do Espírito Santo, que é o gregoriano. E que para se pôr em consonância com o gregoriano é necessário pedir a Deus a graça, porque é uma música que não é uma música como se encontra, né, uma música caipira, não é só uma rimazinha simples e um dedilhado no instrumento, não, é uma música que dizem que foram os padres da Igreja que, inspirados pelo Espírito Santo, compuseram essas melodias, e então elas têm uma origem superior, uma origem de uma vida da graça, aliada ao engenho humano, é claro, mas uma origem superior. E então a história, a música, o que mais? Algumas matérias, catecismo, aprofundar o nosso catecismo. Qual de nós pode dizer que ele conhece bem o seu catecismo? É raro hoje em dia, muito raro. A gente tem algumas coisas, né? Mas quem saberia dar na ordem e completamente os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, as obras de misericórdia,
Nós vivemos um mundo em que a memória não trabalha muito. Então, não trabalhando muito, a memória não guarda. E não guardando, a gente fica desprevenido, desprovido. Ficamos assim como alguém que vai ao combate sem as armas necessárias. Então, tudo isso é a razão dessa casa de estudos. Casa de estudos Santo Anselmo. Escolhemos um santo beneditino. Poderia ser São Pio X, seria até mais oportuno, né? Mais atual. Mas escolhemos um santo que é beneditino. Esse santo, na festa dele, tem uma antífona, na qual se reproduz uma das suas palavras, que diz: Deus não ama nada tanto nesse mundo quanto a liberdade da sua igreja. Deus não ama nada tanto nesse mundo quanto a liberdade da sua igreja. É diferente da liberdade religiosa. Liberdade religiosa antigamente significava isso que Santo Anselmo dizia. Liberdade religiosa, como pode ver no filme dos cristeiros, a Cristiada, eles fazem uma manifestação em prol da liberdade religiosa. A liberdade religiosa antigamente significava a liberdade da igreja. Da igreja ensinar, porque só existe uma religião. A religião vem de religar, ligar o homem com Deus. Quem é que liga o homem com Deus? Só um só, o único mediador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a única religião que existe, a única religião verdadeira é a religião católica. Fora dela não se religa, ninguém se liga com Deus, impossível. O pecado nos separou de Deus e só há um mediador, um pontífice. Pontífice é aquele que faz a ponte, que fez a ponte entre o céu e a terra, é nosso Senhor Jesus Cristo. Logo esse santo, Santo Anselmo, será o padroeiro da nossa casa de estudos. Ele que entendeu, ele que exprimiu tão bem, ele que defendeu, porque o rei da Inglaterra queria forçar a igreja na Inglaterra a se dobrar diante de algumas arbitrariedades dele. E Santo Anselmo se opôs, foi exilado, e ele dizia: Deus não ama nada tanto nesse mundo quanto a liberdade da sua igreja. Então peçamos a Deus que essa casa de estudos dê frutos. A gente está precisando de algumas mobílias, então se alguém tiver uma cama velha para nos dar, nós temos já a casa de hóspedes, mas ela não está mobiliada. Então vamos precisar de camas, de colchões. Então quem puder dar alguma coisa para a casa de estudos, nós aceitamos de muito bom grado, sobretudo momentos para emprestam camas, colchões e mesas pequenas, talvez também para eles poderem estudar, e estantes de livros pequenos também, para botarem em seus livros. Bom, o Evangelho de hoje nos revela o Espírito Santo em suas operações em nós. Essas coisas vos disse, estando no meio de vós, diz nosso Senhor. O Paráclito, porém, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos sugerirá tudo o que vos tenho dito. O termo latino, a tradução melhor é sugerirá. Nós diremos o porquê. Nosso Senhor nos dá aqui 3 grandes ensinamentos. Primeiro, ele nos dá os nomes do Espírito Santo, ou menos alguns dos nomes. Paráclito, Espírito e Santo. No segundo, ele nos fala da missão, ou envio do Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Segunda parte. Terceira parte do sermão, no qual ele fala dos efeitos da operação do Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos sugerirá tudo quanto vos tenho dito. Então será a divisão do nosso sermão. Primeiro, os nomes do Espírito Santo. Depois, o envio do Espírito Santo. Terceiro, a operação do Espírito Santo em nós. Primeiro, nosso Senhor nos dá os 3 nomes, nos dá 3 nomes, melhor dizendo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esses 3 nomes são, ou melhor, essas 3 palavras pelas quais ele é designado, aqui são os seguintes: Paráclito, Espírito e Santo. Paráclito significa consolador,
que o Espírito Santo nos consola nas tristezas e tribulações desta vida. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, dizia: em realidade, desde a nossa chegada à Macedônia, a nossa carne nenhum repouso teve. Antes sofremos toda a tribulação. No exterior, combates. No interior, temores. Mas ele não ficou sem consolação, pois o Espírito Santo o consolou. Como ele mesmo diz, ele nos consola, diz ele, em todas as nossas tribulações. O Espírito Santo nos consola enquanto ele é amor. Ele nos faz amar a Deus e, por amor de Deus, nos faz suportar com alegria as humilhações e provações, como está dito dos apóstolos, no livro dos Atos. Iam os apóstolos contentes, porque haviam sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E São Mateus nos fala desta mesma alegria que o Espírito Santo, consolando, põe em nossos corações. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. O Espírito Santo os consola também, nos livrando da tristeza dos pecados cometidos no passado. Pois está dito: bem-aventurados os que choram. E isto ele nos dá quando recebemos a absolvição, na confissão. Recebei o Espírito Santo, diz nosso Senhor, no domingo, diz ele aos apóstolos, no domingo da Páscoa. Recebei o Espírito Santo, e a quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. E o profeta Isaías nos diz ainda: eu darei a consolação aos que choram em Sião. Mas vejamos também por que o nome de Espírito é dado à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Espírito significa vento, sopro. Ora, o vento se move e move o que se encontra na sua frente. Assim o Espírito Santo move as nossas almas e as move para que elas obedeçam à lei de Deus. O profeta Isaías escreve: ele virá como uma torrente impetuosa. E São Paulo nos diz: aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo nos move. E é hoje, sobretudo, que a gente deve pedir essa graça que foi dada aos apóstolos. Até então, eles tinham hesitações, eles tinham com um motor que está rateando. Às vezes agia bem, às vezes não. São Pedro, às vezes é corajoso, às vezes renega nosso Senhor, depois se arrepende e assim vai. E o Espírito Santo vindo, ele dá uma continuidade, ele sustenta a alma nessa obediência a Deus. Aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. Eis aí a razão dos 7 dons. Por eles nós somos movidos pelo Espírito Santo. E aí sim, nós agimos perfeitamente como filhos de Deus. Já os dons agem em nós, mesmo que não hajam continuamente, como nos apóstolos, eles agem em nós, em certas ocasiões. Quando a gente reza um pouco melhor, quando a gente se torna mais dócil à ação do Espírito Santo, suportando com paciência uma dificuldade, perdoando uma ofensa, e assim tem momentos que o Espírito Santo nos move. Mas é necessário pedir a Deus que a gente cresça, de tal maneira que o Espírito Santo nos conduza continuamente, como fez para os apóstolos. Enfim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é chamada Santa. Ele é chamado Santo porque ele santifica, nos consagrando. O que é consagrado a Deus é santo. Santo é aquilo que está separado, né? Os santos óleos que a gente consagra na Quinta-feira Santa, que o bispo, que Dom For consagrou, são os óleos santos, consagrados. Um cálice é consagrado. As almas que se consagram a Deus, religiosas, e essa vida religiosa é santa, porque ela é consagrada. Tudo que é consagrado a Deus é chamado santo, pois santo é o que está separado do uso profano e reservado para Deus. Ora, isto é o que realiza o Espírito Santo em todos nós, não só para as religiosos, para o cálice, para a igreja que é consagrada, não, para todos nós. Pois escreve São Paulo, falando aos fiéis de Corinto: não sabeis que nossos corpos são o templo do Espírito Santo?
Eis porque um católico deve fugir de toda a impureza do corpo, dos olhos, do pensamento, da língua. Mas depois de nos dar os nomes, 3 dos numerosos nomes do Espírito Santo, Nosso Senhor vai falar do segundo ponto desse sermão, que é a missão. Ou seja, o fato que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele que o Pai enviará em meu nome, diz Nosso Senhor. Eis aí a missão. Não se trata de uma missão corporal, de um movimento local, mas de um novo modo de presença. Deus não se move localmente, Deus é por Espírito. E Deus não precisa vir, porque Ele já está. Deus está em todas as coisas, Ele que sustenta tudo na existência. Nele temos a vida, o movimento e o ser, diz São Paulo. Deus está em toda parte, mas Ele pode estar de um modo diferente onde Ele já estava. E por um efeito diferente da sua onipotência. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Emite Spiritum tum et creabuntur, diz o Salmo 103. Deus já está presente, no entanto Ele vai ter um modo de presença diferente na alma daqueles que Ele santifica. Ele vai tornar o homem um homem novo, um homem espiritual, um homem que não segue o mundo, um homem que está elevado pela graça. Ele estará ali como conhecido e amado. E a alma que conhece a Deus como Deus se conhece a Ele mesmo, e que o ama como Ele mesmo se ama, essa alma é a alma que está em estado de graça. E por que Nosso Senhor diz que o Pai enviará em meu nome? O que significa isso? Em meu nome. Isso significa que da mesma maneira que o Filho veio em nome do Pai, eu vim em nome de meu Pai, diz Ele, assim o Espírito Santo vem em nome do Filho. O Espírito Santo é, pois, o Espírito do Filho. Assim como o Pai, o Filho, é o Filho do Pai, o Espírito Santo é o Espírito do Filho. Se alguém não tem o Espírito do Cristo, escreve São Paulo, o Cristo não está nele. Se ele não tem o Espírito do Cristo, ou seja, se ele não tem o Espírito Santo, o Cristo não está nele. Então, após falarmos dos nomes do Espírito Santo, após essas brevíssimas palavras sobre a sua missão, falemos do efeito dessa missão. O Espírito Santo vindo em nós, ele vai operar diversas coisas. Vamos nos limitar ao que diz o Evangelho de hoje. Ele vos ensinará todas as coisas, diz Nosso Senhor, e Ele vos sugerirá tudo o que eu vos disse. Assim como o efeito da missão do Filho foi conduzir as almas ao Pai, assim o efeito da missão do Espírito Santo terá de conduzir as almas ao Filho. Ele vos ensinará todas as coisas e vos sugerirá tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo vai nos orientar para o Filho. Ele nos configura ao Filho. Ele vai nos fazer entender o que o Filho ensinou. Pelo Espírito Santo, nós nos tornamos semelhantes ao Filho. Ele forma o Filho em nós. Ele havia formado Nosso Senhor, no seio por isso da Virgem Maria, pelo mistério da encarnação, da união hipostática. Pois bem, Ele também operará da mesma maneira em nós, da mesma maneira. Não é a mesma maneira, mas Ele formará Jesus Cristo em nós, de uma maneira pela sua graça. E São Luís Grão de Montfort diz por que o Espírito Santo não opera maravilhas que ele operava no passado. Ele falou porque ele não vê a Virgem Maria nas almas. Onde uma alma que tem devoção à Virgem Maria, quando ele vê, ele se precipita sobre essa alma para aí operar as maravilhas da sua graça e aí formar Jesus Cristo espiritualmente, de tal maneira que nós sejamos um outro Cristo, alter Christus, como diz São Paulo. Ele forma em nós, nosso Jesus Cristo, pela graça santificante, pela filiação adotiva. Nós tornamos filhos adotivos do Pai e semelhantes ao Filho, por obra do Espírito Santo.
Ora, o Filho é a sabedoria encarnada. Ele é a verdade ela mesma. Logo, o Espírito Santo nos conduzirá à verdade. Dom Antônio Castro Maia e Dom Lefebvre insistiam tanto sobre esse ponto, a verdade. Fora da verdade não há santificação. Daí essa luta desses dois grandes bispos pela integridade da fé católica, integridade da doutrina católica. Por quê? Porque fora dela não há santidade verdadeira. Poderá haver muita coisa, mas não haverá aquilo que Nosso Senhor veio fazer. E se a gente está fora daquilo que veio Nosso Senhor fazer, nós estamos fora de tudo. Porque Deus é tudo, e só o que Nosso Senhor opera é verdadeiro, é eterno, é realmente aquilo que merece a palavra de verdade e de santidade. Sua missão, o efeito da sua missão, será nos fazer participar da divina sabedoria. Será de fazer de nós conhecedores da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo Ele mesmo. Sim, o Espírito Santo será o nosso mestre, pois se o Espírito Santo não nos dá interiormente a inteligência das palavras de nosso Senhor, será em vão que o homem trabalhará. Se o Espírito Santo não está presente no coração daquele que ouve, em vão falará aquele que ensina. O mestre interior, o Espírito Santo que faz a gente entender, quando está lendo a Escritura, os hereges leem também a Escritura, os protestantes leem a Escritura, mas o Espírito Santo não os ilumina. Por quê? Porque eles se separaram da igreja. E quem está separado da igreja, está separado de Nosso Senhor. E quem não tem Nosso Senhor, não tem o Espírito Santo, pois é Nosso Senhor que envia o Espírito Santo. Lemos no livro de Jó, a inspiração do Onipotente é ela que dá a inteligência. É a inspiração do Onipotente, a inspiração do Espírito Santo que dá a inteligência. Eis porque mesmo as palavras de Nosso Senhor não têm efeito em nós se o Espírito Santo não opera interiormente na alma, para que ela entenda. Os protestantes têm as palavras de Nosso Senhor, têm a Bíblia, sabem vários versículos de cor. Todos os hereges leem as palavras de Nosso Senhor, mas se o Espírito Santo não está em suas almas, é em vão que eles leem. Se o Espírito Santo os ilumina, eles então abandonam a heresia e voltam para a Igreja Católica, pois o Espírito Santo os traz a verdade. E a verdade é Nosso Senhor, e Nosso Senhor é a Igreja, pois Nosso Senhor é a cabeça da Igreja, e a Igreja é o corpo místico de Cristo. E é só na Igreja, ou para conduzir as almas à Igreja, que o Espírito Santo dá o fruto da inteligência das palavras de Nosso Senhor. Ele nos faz conhecer todas as coisas, inspirando interiormente, dirigindo e nos elevando ao que é espiritual. Assim como o doente não sente devidamente o sabor dos alimentos, assim quem tem o espírito do mundo não pode saborear o que é divino. O homem animal, de São Paulo, não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Quem se deixa levar pelo espírito do mundo, acabou para ele. Ao menos enquanto ele seguir o espírito do mundo, Nosso Senhor não terá a sabedoria de Nosso Senhor não poderá coabitar na sua alma. Impossível. Porque o homem animal, o homem que se entrega às coisas animais, o homem que se entrega às coisas do mundo inimigo de Deus, ele não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. E Nosso Senhor diz também, Ele vos sugerirá tudo o que eu vos disse. São Gregório Magno ensina que o Espírito Santo sugere, porque sua ação é interior, e é como que ocultamente, ou seja, no silêncio, no recolhimento da oração e da contemplação. É nesse silêncio que o Espírito Santo fala às almas. Não é sem razão que a Santa Igreja nos ensina, nos ordena, melhor dizendo, para não trabalhar nos domingos. Domingo é o dia de ficar em repouso, é o dia de rezar no silêncio da contemplação, para escutar o que o Espírito Santo nos fala sem palavras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É ouvindo e ouvindo se santifique, e santificando obtenha a vida eterna, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Eis a graça que eu desejo a todos.
e a mim mesmo, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.